Apesar de ser um assunto bem básico, alguns produtores que já trabalham com isso há algum tempo ainda não sabem de fato a diferença entre um sinal mono e um sinal estéreo. Tem dificuldade na hora de colocar os plugins, não sabe se coloca a versão mono, se coloca a versão estéreo, não sabe se aquela track é mono mesmo ou se aquela track é estéreo, se aquele baixo é mono, se aquele baixo é estéreo. Então galera, para isso eu preparei esse vídeo que eu vou te mostrar uma forma bem simples de você identificar o que é um som estéreo e o que é um som mono e a diferença entre eles, tá? Então, vem comigo! É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá pro vídeo de hoje, mas antes, você já sabe, você que é velho de casa, já deixa um like aí, sabe que o conteúdo é de qualidade. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Aqui saem vídeos semanais e você não vai querer perder porque são vídeos muito interessantes sobre produção musical, tá bom? Então, como dito anteriormente, vamos seguir pro vídeo que eu vou falar para vocês a diferença entre um sinal mono e um sinal estéreo. Bom, então, vambora. Então, galera, eu vou estar utilizando o Ableton porque ele é um pouco mais visual aqui, para eu mostrar a diferença entre sinal mono e sinal estéreo, mas o que eu falar aqui pode ser aplicado no FL sem problema nenhum, tá? Porque é só o conceito, vou só explicar a diferença. Aqui eu só tô utilizando o Ableton como ilustração, né, para mostrar para vocês. Então eu separei esses dois áudios aqui, tá? É o mesmo som, só que um em mono e outro é estéreo. E antes de eu dar o play, eu vou explicar aqui rapidamente o que é um sinal mono e o que é um sinal estéreo. Um sinal mono, galera, é um sinal que só tem uma via, tá? Ele só tem uma linha de áudio. O sinal estéreo, ele tem duas linhas de áudio, ok? Então, o que significa isso? Quando você está com fone, você tem dois reprodutores de falantes, né? O da direita e o da esquerda. O mesmo acontece com as caixas, quando você tem referências, monitores de referências ou qualquer tipo de caixa estéreo assim, você tem esses dois. Então significa que você tem dois sinais. O que acontece? Quando você tem um áudio em que ele toca diferente o lado direito para o lado esquerdo, quando esse som é diferente de um lado para o outro, você tem um sinal estéreo, ok? Se você tem uma track o som que toca no fone direito é diferente do som que toca no fone esquerdo, significa que aquele sinal é estéreo, que aquela track é estéreo. Quando a gente tem um mono, como eu falei para vocês, a gente só tem uma linha de sinal. Então, significa o quê? Que ele só toca de um lado? Não necessariamente. Quando você está trabalhando com som mono, você escuta ele dos dois lados do falante. Só que o que acontece? Ele pega aquele sinal, divide por dois, ele pega 50% do sinal e coloca para a esquerda e pega os outros 50% e coloca para a direita. Então, dessa forma, você não tem um som estéreo. Então, não confundam quando vocês estiverem trabalhando e vocês olharem o sinal, ele está duplicado assim, como é o caso desse aqui, né? Tem duas linhas, não necessariamente porque tem duas linhas significa que é um som estéreo. Se o som que está na linha da direita for exatamente igual ao som que está na linha da esquerda, é mono, ok? Entenderam? A diferença é essa. Estéreo, do lado direito é diferente do lado esquerdo. O som, as coisas que tocam são diferentes. O mono, ele é igual dos dois lados. Então ele parece que ele está no meio, enquanto o estéreo parece que ele está aberto. Vou mostrar para vocês aqui a diferença, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, como eu falei, um sinal mono. Vamos escutar ele. Tem várias linhas de violão, né? Tá fazendo, não é um riff tão simples assim. É uma linha bem complexa, mas ela tá só no meio. Então, o sinal da direita é exatamente igual ao sinal da esquerda. Aí agora eu vou colocar esse mesmo som, só que em estéreo. Olha a diferença, ó. Vou voltar pro mono. Estéreo. A sensação é que o mono, ele fica fechado, né? E quando ele vai pro estéreo, ele abre, né? Ele fica mais aberto. Então é mais ou menos essa, tá? Aí, como eu tava dizendo pra vocês, o sinal ser duplicado assim, ó, ter duas linhas no sinal, na track, não significa que ele é estéreo, porque esse daqui é mono. Só que se eu fizer um processo nele aqui, ó, vou fazer um processamento, ó. Beleza, ele tá com os dois sinais. E aí, ele virou estéreo? Não, continua sendo mono. A diferença, ó. Se a gente for ver, o sinal da direita, ó, vou colocar ele só
para tocar o sinal da direita. Tá tocando só o lado da direita, só que no meio. Vou mudar. É exatamente igual. Agora, se eu fizer isso com o estéreo, olha como vai ser diferente, ó. Sinal da esquerda. Olha como o sinal da direita, ele é mais grave do que o sinal da esquerda. Apesar do som, né, o que está sendo tocado é a mesma coisa, o som não é igual, não é a mesma onda sonora, entende? A onda sonora é diferente. Então é um sinal, é um som em estéreo, tá? Uma track em estéreo, diferente dessa outra track aqui, que apesar dela ter as duas linhas, ela não toca coisas diferentes, ela toca a mesma coisa de um lado e exatamente a mesma coisa do outro. E assim, galera, para ajudar vocês na questão do qual tipo de plugin utilizar, uma dica que eu dou é o seguinte: se você tá na dúvida, se você coloca o plugin mono ou plugin estéreo, né? Se você utiliza plugins externos do seu fabricante, você provavelmente pode ter a versão estéreo e a versão mono de cada plugin. Se você tá com dúvida, utilize a versão estéreo. Por quê? Quando você coloca um plugin estéreo num sinal mono, ele não deixa de ser mono e passa a ser estéreo. Isso não existe, tá? O que ele vai fazer? Exatamente o que eu expliquei para vocês. Ele vai pegar o sinal, dividir por 2, colocar nos extremos e vai ficar exatamente igual. Não vai mudar absolutamente nada. Agora, quando você pega um plugin que é mono e você coloca numa track em estéreo, ele transforma aquela track estéreo em mono. Vamos ver isso. Então, galera, aqui, ó, por exemplo, o CLA, eu tenho a versão estéreo e a versão mono. Se eu pegar a versão mono e colocar aqui no nossa track em estéreo, olha o que acontece. Ele transforma o estéreo em mono. Então, cuidado com isso, tá? A minha dica, como vocês devem já imaginar, é colocar sempre o estéreo. Na dúvida, coloca o plugin estéreo. Por quê? Se a gente colocar o plugin estéreo no áudio estéreo, ele continua estéreo. E se a gente colocar o plugin estéreo no áudio mono, ele continua mono. Ó. Não muda, tá? Então, a dica é essa. Você que está acostumado a trabalhar, ao escutar que kick e bass são sempre em mono, cuidado com isso, tá, galera? Porque isso não é 100% verdade. Eu que trabalho bastante com música eletrônica já cansei de ver baixo estéreo. Existem vários synth bass que são estéreos. Quando você transforma eles em mono, eles até têm alguns cancelamentos de fase, tem problema no estéreo e o som fica até pior, tá? Então cuidado com isso. Quando vocês forem colocar os plugins, mesmo que é um baixo, eu vou colocar o mono para transformar em mono. Vê se é mono compatível, vê se aquele baixo é mono compatível, tá? Explicando rapidamente aqui o que é um som mono compatível. É um som que o lado direito e o lado esquerdo eles não conflitam, tá? Então, assim, por mais que um som estéreo tenha sons diferentes, eles não podem conflitar, ok? Existem sons que conflitam. Quando você traz para o mono, algumas fases se cancelam. Então o som ele fica ruim, fica um problema de fase. Então cuidado com isso na hora de transformar um som de estéreo para mono, que seja o exemplo do baixo que eu acabei de falar. Eu quero usar esse synth bass aqui, só quero transformar ele em mono, porque eu acho que o baixo tem que ser sempre mono. Você pode fazer isso, só que verifica se esse som é mono compatível. Para isso você tem que saber se ele é estéreo ou mono, tá? Porque se ele for mono, ele já é mono. Se você identificar que ele é um estéreo que é transformar em mono, procura ver se ele é mono compatível. Como que você faz isso? Testando. Você pode testar o sinal e ver como é que ele fica em estéreo e em mono. Se mudar muito, é porque não é mono compatível, né? Você vai sentir isso. Nesse caso aqui, ó, muda um pouquinho, ó. Algumas frequências brigam e tem problema de fase nessa conversão aqui. Então, assim, eu não transformaria esse violão em mono, porque é prejudicial para o som. Beleza, galera?
Ó, esse aqui foi só uma explicação rápida da diferença entre mono e estéreo. Até expliquei e falei algumas coisas aqui sobre sons monocompatíveis ou não, dei algumas dicas desde aqui. Mas o foco do vídeo é só explicar para vocês a diferença e ajudar para que vocês possam identificar um som mono, um som estéreo. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro até por vários outros fatores. E por último, a última coisa que eu preciso falar para vocês é uma dica, né? Não sei se é uma dica ou se é algo para agregar no conhecimento de vocês. É o seguinte, toda mixagem ela é estéreo, ok? Quando você trabalha o panorama, bota um som para o lado, um som para o outro, um som para a direita, um som para a esquerda, hi-hat, deixa alguns no meio, ele já passa a ser estéreo, ok? Então, a faixa, o seu sinal da mixagem, ele vai ser estéreo, e é super comum, tá? As mixagens elas são estéreo hoje em dia, ok, a gente busca isso mesmo. Só que, antes de vocês finalizar a track, experimente transformar o áudio de estéreo para mono. Para quê? Para você ver se a sua música é mono compatível. Eu acabei de explicar para vocês. Por que é muito importante vocês terem uma mixagem mono compatível? Porque o seu som pode tocar em dispositivos que são mono. Então você precisa se atentar a isso, tá? Tudo isso que eu falei aqui, ele caminha para no final você fazer uma música que seja mono compatível, tá? Que ela toque em estéreo e mono muito bem, porque isso vai ser um ponto muito positivo para sua música. E se você estiver pensando, como é que eu testo isso no FL? Eu só mostrei no Ableton, vou mostrar no FL. Ó, aqui eu tenho o mesmo som dentro do FL, só que, olha o que eu falei para vocês, ele tá num sinal só. Parece que é mono, né? Mas não, isso aqui é estéreo, ok? Se a gente escutar ele, vocês vão ver que é estéreo, ó. Por isso que vocês não podem se basear só pelo olho, né? Porque tem alguns programas que eles não oferecem esse suporte visual. Bom, depois a gente está transformando um sinal estéreo em mono aqui no FL, a gente tem algumas possibilidades. Eu vou colocar aqui na track 1, e se você não tem nenhum plugin externo, você pode colocar o Maximus, e aqui no Master você coloca ele para um lado ou para o outro, né? Aqui você vai transformar ele em mono, você vai separar o estéreo dele, ó. Dessa forma você separa um lado do outro, você só escuta um lado, né? Isso transforma em mono. Só que o ideal seria você misturar esses dois lados para você checar o lance do mono compatível que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se você colocar um plugin que é mono, aí ele vai juntar os dois e vai trazer para o meio, ó. Beleza? Assim vocês podem testar e checar a mix de vocês aí, tá bom? Então, galera, é isso. Eu já me estendi bastante nesse assunto, que é bem simples, mas eu quis explicar outros conceitos para vocês aqui, além do básico, que é a diferença entre mono e estéreo. Espero ter ajudado. E se você se esqueceu, deixa o like aqui. Não sai sem deixar o like, por favor. Isso vai me ajudar muito. E se você ainda não é inscrito também, se inscreva para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima e fui!